Fala pessoal, tudo certo? A live de hoje é aqui no TikTok é para falar sobre maçonaria. Eu tenho um carinho especial aí pela maçonaria por razões que escrevi. Eu tenho publicado sobre maçonaria um livro, o livro Operação Maçonaria ou Jesus Cristo, um livro publicado aí em 2019. Eu fiz o livro em setembro de 2018 e publiquei ele em novembro, final de novembro de 2019. É um livro que traz uma narrativa bem interessante de 33 capítulos. Eu toco aí alguns pontos, a minha conexão aqui está instável, não sei o que está acontecendo, essas internets brasileiras aqui. Vamos ver. Conexão tá quase ok. Instável. Vou tentar de novo no Wi-Fi. Vamos ver se volta. Conexão estável ainda, mas acredito que dê para ouvir. Voltando aí à questão da maçonaria, o meu livro publicado primeiro em 2019 sobre o assunto, então Operação Maçonaria ou Jesus Cristo, consta 33 capítulos, justamente aí de um dos ritos da maçonaria, o rito escocês. Então no rito escocês são 33 graus filosóficos. A maçonaria ela trabalha basicamente com aprendiz, companheiro e mestre. Depois de você chegar ao grau de mestre, você consegue participar de qualquer cargo dentro de uma loja, que é um espaço onde se compartilha várias questões, tanto a nível filosófica quanto a um nível moral de desenvolvimento. Então, a ideia da maçonaria é tornar melhores os bons, é trazer mais paz, mais harmonia, mais tolerância para a humanidade. A questão da caridade na maçonaria é fundamental, é essencial, é uma mão que se coloca na sociedade, na humanidade, para que ninguém veja, mas que tudo seja feito. Então, o aperfeiçoamento de cada pessoa dentro da maçonaria é muito interessante. Os primeiros contatos aí que eu tive com a maçonaria foram através de pessoas aí no negócio que eu trabalhava, no comércio. Tive vários amigos que morreram, amigos que estão, amigos que me transmitiram um pouco de tudo isso. E todo o conhecimento que eu fui obtendo da maçonaria, não enquanto iniciado, mas enquanto um profano, buscando conhecer os valores que eu mais aprendi, que eu mais vi da maçonaria, o principal pilar foi o da caridade. Então, você não vai ver ninguém discursando, dizendo que faz caridade, porque é um negócio até bíblico. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Outra coisa é a rigidez. Então, existe todo um processo muito rígido. Muitos consideram o processo institucional da maçonaria mais rígido que o exército. Então, cada loja ela tem um número limitado de pessoas, porque a ideia é qualitativa, não é quantitativa. Na parte da literatura, hoje você encontra, inclusive, a questão de rituais aí, a descrição no YouTube, tu encontra a questão da maçonaria aí no Google, você encontra materiais em PDF para leitura. Então, de toda a ritualística de como que funciona. As pessoas acabam tendo aí muito preconceito porque elas não conhecem os caminhos e acabam apontando contra. Eu acho muito equivocado você apontar para aquilo que tu não conhece, no sentido negativo. Quando você vai elogiar a questão da instituição, isso muitos maçons me colocaram, mas você vai elogiar alguém, por exemplo, elogia a pessoa e pontualmente sobre uma atitude que ela tem. Não tem como você chegar lá e dizer assim, que nem alguns evangélicos, que na maçonaria só existe gente com ligação demoníaca. Não, cara, a maçonaria aceita pessoas de todas as religiões. A tolerância e o respeito é um dos grandes princípios da maçonaria.
Então, o princípio de conhecer, de ter tolerância política e religiosa, é fundamental isso daí na sociedade. E a questão da honestidade, quando as pessoas dizem assim, o que as pessoas gostam de fazer muitas vezes? Que elas encontram um maçom que foi errante, mas foi um maçom que foi errante. E muitas coisas que o cara acaba errando, por exemplo, no mundo profano, ele acaba sendo condenado dentro da maçonaria. E outras vezes, aquele que errou, por exemplo, no mundo da maçonaria, na sociedade civil, ele acaba não sendo julgado, não sendo condenado nesse sentido. Então, a observação de cada instituição hoje é muito importante a gente trabalhar isso. Então, na maçonaria tem um princípio, tem um código de ética a ser seguido, tem várias instruções que são colocadas. Na parte literária, é interessante vocês lerem aí o conto O Ovo e a Galinha, da Clarice Lispector, que tem uma abrangência mística nessa questão da maçonaria bem importante. Então, as pessoas precisam conhecer mais para depois se falarem. Mas agora voltando para o meu livro, Operação Maçonaria e Jesus Cristo. O livro eu escrevi com a pretensão de colocar palavras para as pessoas, mas de forma literária. Então as pessoas que vêm ali buscar no meu livro uma resposta para a maçonaria ou para o cristianismo, as pessoas estão totalmente equivocadas, porque literatura é uma coisa, que nem esse quadro ao fundo. O quadro, cada um vai interpretar de uma forma com sua experiência. Alguns vão ver uma praia triste, alguns podem ver um rio, outros podem observar a Itália. O que tu observa no quadro? Da mesma forma a literatura. Então as pessoas acham assim, eu sei ler, oi Lucas, eu sei ler, mas tipo, eu sabendo ler, eu posso dizer sobre aquilo que eu leio. Cara, o que tu leu, o que tu vê, é apenas uma condição, por exemplo, pessoal tua. O texto Michel Foucault, filósofo aí, psicanalista, psiquiatra francês, é bem interessante quem é o autor, essa questão aí de quem é o autor, quem que traz, por exemplo, o que o autor traz? O autor ele traz uma ideia sobre determinado assunto que vai ao encontro do leitor e é o leitor que define a obra. É isso que acontece. Então, quando a gente não consegue refletir muito, a gente pega uma ideia, por exemplo, eu pego um maçom, eu pego um cristão, que seja... Cristão não, como que se vai definir um cristão? Como que vai se definir um maçom? Isso é muito genérico. Então, quando as pessoas pegam alguém, por exemplo, na frente delas, elas querem dizer, não, esse maçom define a maçonaria. Esse cristão define quem foi Jesus Cristo. A gente não vai definir uma instituição por uma pessoa e nós não vamos definir uma religião por um fiel dessa religião. Então a mensagem era essa. Vamos todos fazer um excelente final de semana. Que Deus possa abençoar nós aí.